Olá galera, sejam bem-vindos. Vocês são muito especiais para nós. Agora mais um vídeo do canal Zato. Espero que curtam. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Até mais! Capítulo 20. O maná. Abraão viveu 600 anos. Alguns personagens bíblicos viveram em torno de 900 anos. Sara engravidou com 90 anos de idade. Por que iremos interpretar a Bíblia de forma diferente, se o tempo decorrido foi mensurado como hoje em dia? A verdade é essa. Não há argumentos para contrariar a forma de contar os anos dos personagens bíblicos, nos 4.000 anos que decorreram entre Adão e Jesus Cristo. Qual foi o segredo da vida longa dos homens da antiguidade? Em capítulos anteriores, citei que os Pleiadianos encontraram na Terra o minério que eles procuravam para fazer um anteparo de proteção na atmosfera de seu planeta de origem. Desde 1009 a.C., na época do rei Salomão, filho de Davi, existiam as escolas de alquimia, onde eram revelados os segredos das antigas tradições. Um desses segredos era o da sabedoria alquímica ou o segredo da vida longa e da juventude. A história afirma que o rei Salomão era portador de uma sabedoria alquímica, um segredo denominado segredo do ouro de Ofir ou pedra de fogo. Esse segredo foi passado pelos antigos deuses da antiguidade. A princípio, esse segredo foi mencionado no livro de Toto, nos segredos de Tritemius, nos manuscritos de John Dee, nos manuscritos do professor Filipov, nos manuscritos de Voynich, nas stanzas de Tzia e em outros livros importantes da história. Todavia, nos últimos séculos, a humanidade foi impedida de ter conhecimento sobre a sabedoria das antigas tradições. Esse segredo incomodava tanto a Igreja de Roma que ela instaurou as cruzadas para eliminar as provas de sua existência. Eles recolheram objetos sagrados, queimaram bibliotecas como a de Alexandria e outras. A Santa Inquisição calou os sábios, feiticeiros e quem soubesse dessa alquimia. Tudo em nome da fé e da lei religiosa. O segredo chegou a ser um incômodo tão grande para a Igreja, que ela declarou no Concílio de Trento, em 1547, que a sabedoria do Graal era uma heresia não oficial. Aliás, tudo que estava ligado a esse segredo era considerado uma heresia, motivo para ser queimado na fogueira santa. Entretanto, esse segredo prevaleceu para uma minoria, que se calou para a humanidade. Trata-se do segredo da pedra filosofal, o ouro monoatômico, e a variável de seu estado de matéria, o maná. O maná, tão citado na Bíblia, foi banido do mundo. Quem poderia ter escondido o maná das novas gerações? Vários textos mesopotâmicos comentam sobre a ingestão do ouro pelos reis da antiguidade. Entretanto, que tipo de ouro podia ser ingerido? Trata-se de um tipo de ouro especial, chamado pó de projeção, matéria-prima do maná, tão citado nos antigos textos judeus de crença mística, o Zohar. Os antigos textos do Zohar descrevem com detalhes uma máquina utilizada na antiguidade para se fazer o maná. Moisés conduziu seu povo pelo deserto durante 40 anos, alimentando-se exclusivamente do maná. É provável que essa máquina tenha sido carregada pelos judeus durante 40 anos pelo deserto. O ouro era beneficiado pelo ar úmido, misturado com algas verdes e tratado com a energia provinda de um reator nuclear pequeno. A máquina de maná produzia alimentos semelhantes aos consumidos pelos astronautas contemporâneos durante suas viagens espaciais.
Nos primórdios, esse minério era encontrado em abundância na Terra, porém, os extraterrestres e os reis da antiguidade os consumiram tanto que ele se extinguiu. Entretanto, em meados de 1980, apareceu uma fonte desse minério na fazenda de um norte-americano, no Novo México, que tratou logo de patenteá-la. Assim que as autoridades norte-americanas souberam do achado, multaram esse fazendeiro em milhões de dólares, alegando transtornos ao meio ambiente. Em consequência, sua fonte foi fechada por órgãos norte-americanos responsáveis pela proteção do meio ambiente. O fazendeiro foi severamente calado e punido pelos membros da administração mundial, que, obviamente, não tem interesse que a humanidade venha a saber dessa fonte mineral. A mídia se calou em relação a esse fato. Poucas fontes de informações foram preservadas sobre o ouro monoatômico e isso foi proposital. Se existem outras fontes desse minério pelo mundo, os governos secretos já se apoderaram delas. Os pleiadianos foram obcecados por esse minério, pois por seu intermédio, os homens poderiam obter a vida longa. O ouro monoatômico é o elixir da juventude, da sabedoria e da longevidade. Ele seria capaz de nos trazer também a imortalidade. Entre as propriedades desse minério estão a capacidade de rejuvenescimento e a construção de grandes monumentos sem a ajuda de maquinários, como foi o caso das construções das pirâmides do Egito. É por meio do ouro monoatômico que se obtém uma forma de energia nova e revolucionária, além de desconhecida pelo homem da atualidade. E outras capacidades metafísicas surpreendentes. Havia duas espécies de pedra de tal virtude que uma delas nunca queimaria, e essa era chamada pedra marbil. A outra não afundaria na água, chamada latris. E será escrita toda a ciência contida nelas. Manuscritos do Mar Morto. O ouro monoatômico é a sabedoria alquímica real. Por meio desse minério, o rei Salomão conseguiu obter a consciência iluminada. Quando processado, esse minério se transformava no maná de Moisés, o pó de Mefixti dos artesãos do templo de Serabit, os grandes da casa do ouro, transmutando a ignorância de um rei em lingote de ouro espiritual. Na Suméria esse minério era conhecido como adamas, também chamado de Xenana, pedra de fogo, ou Mefixti. Nada mais é que a pedra graal ou pedra de Setetiá do rei Salomão. Um minério que foi utilizado como dispositivo de levitação no Sanctum Sanctorum, no Templo de Jerusalém, capacitando a Arca da Aliança a levitar 2 dedos do chão. Quando o ouro monoatômico é aquecido a 850 graus centígrados, ele perde seu peso, levitando. Ele é monoperpétuo e possui o efeito de esvaecimento, no qual uma substância emparelhada ao lado de seu recipiente desaparece ou é transportada para outra dimensão. Também pode levitar, pois ela pode adquirir peso zero. Esse é o segredo da construção das pirâmides do Egito, pois os blocos pesando toneladas eram levantados à altura pelo ouro monoatômico. Todavia, o que mais chamou a atenção do ouro monoatômico é sua propriedade benéfica sobre a vida vegetal e animal. O efeito desse elemento em relação à juventude, regeneração de tecidos, cura de doenças e longevidade, é fenomenal. Alguns estudos recentes sugerem que esse elemento atua diretamente nas funções de DNA codificando proteínas. Quando ingerido, ele identifica o Jiangqi do DNA, o DNA lixo, reduzindo a quantidade de detritos no soro sanguíneo, além de sugerir uma excelente regeneração de células cancerosas. Esse elemento tem sido testado em laboratórios farmacológicos de elite, sendo experimentado em culturas de células cancerosas. O resultado foi excelente, comprovando que esse elemento não produz nenhuma toxicidade para as células, além de demonstrar um acentuado efeito sobre as células vermelhas ou eritrócitos, que ficam mais arredondadas e separadas.
A atuação do ouro monoatômico, ou se dá diretamente nos telômeros das células, fechando-os em sua porção distal, mantendo os cromossomos alongados e intactos. Assim, a renovação celular será com o mínimo de mutação possível, mantendo o organismo com células jovens e intactas. Os telômeros são estruturas constituídas por fileiras repetitivas de proteínas e DNA, não codificante que formam as extremidades dos cromossomos. Sua principal função é manter a estabilidade estrutural do cromossomo. Cada vez que a célula se divide, os telômeros são encurtados. Como estes não se regeneram, chega um ponto em que não permitem mais a correta replicação dos cromossomos e a célula perde completa ou parcialmente sua capacidade de divisão. Por isso o homem envelhece, pois os telômeros se esgotam e não há mais a regeneração da célula, não há mais divisão correta das mesmas, e assim ela morre. A estimativa do tempo de vida que o indivíduo ainda poderá viver está diretamente relacionado com o tamanho dos telômeros de suas células. As substâncias monoatômicas são supercondutoras de energia em temperatura ambiente e possuem propriedades antigravitacionais. Somente nos últimos anos, o ouro monoatômico tem sido investigado pela física. Segundo o modelo atômico de Bohr, o maná é um estado variável do ouro monoatômico. Não é o ouro conhecido por nós, mas um minério diferente, responsável pelo milagre da alquimia antiga, graças à sua capacidade de produzir vários efeitos como levitação, supercondutividade, propriedades rejuvenescedoras e outros. Esse minério é o mesmo que os pleiadianos levaram para seu planeta de origem para fazer a película protetora contra tempestades cósmicas. Excede em peso, igual à quantidade de ouro, embora mesmo uma pena possa inclinar a balança mais leve que ela. Wolfram von Eschenbach. Havia duas outras espécies de pedra de tal virtude, que uma delas nunca queimaria, a pedra marbil. A outra não afundaria na água, chamada de latris. E será escrita toda a ciência contida nessas. Manuscrito do Mar Morto. O segredo do ouro monoatômico recebeu ao longo do tempo referências codificadas que foram preservadas por uma longa linhagem de tradição secreta. Trata-se de um pó branco que tem propriedades curativas, que se alinha às células para transportar energia luminosa capaz de dispersar bloqueios e desequilíbrios que chamamos de doença ou enfermidade. Existe uma obra de um filósofo britânico, Filaleto, escrita em 1667, intitulada Segredos Revelados, reverenciada por Isaac Newton, Robert Boyle e outros. Esse tratado descreve um minério que transmuta metais comuns em ouro. Nossa pedra é o ouro, que quando digerida atinge o mais alto grau de pureza e fixação sutil. Nosso ouro é o objetivo final da natureza. Ele é chamado de pedra ou metal nobre, em virtude de sua natureza fixa, que resiste à ação do fogo, bem como qualquer pedra. Na espécie, é de ouro, mais pura que o mais puro, que é fixa e incombustível como uma pedra, mas sua aparência é a de um pó fino. Segredos revelados. No século XV, o alquimista, Nicolas Flamel, escreveu que o pão da luz tinha uma conotação de dimensão sobrenatural, sendo a pedra filosofal a dádiva dos deuses da antiguidade, o pão da vida, o Mifixti do Antigo Egito. Por isso, ela só podia ser manipulada pelos sacerdotes e ser ingerida pelos reis e pelos deuses, pois possuía propriedades anti-envelhecimento, de regeneração de tecidos, de aumento de percepção e aptidão para níveis extraordinários de consciência. E qual seria a correlação entre o ouro monoatômico e a vida longa? Esse pão da vida é composto por irídio, rutênio e platina, que auxiliam na interação de DNA e do corpo celular. Lembrando que a platina em seu estado de spam alto monoatômico, ativa o sistema endócrino glandular,
fazendo com que o homem atinja um estágio avançado de consciência. Ao consumir o ouro monoatômico, o corpo humano pode adquirir luminosidade, justificando alguns trechos bíblicos e dizeres das tabuletas sumérias que mencionam que filhos de deuses brilhavam como o sol. A elite dirigente dos sumérios, babilônios, fenícios e antigos egípcios utilizaram esse conhecimento, potencializando suas mentes e obtendo progressos jamais adquiridos pelo homem contemporâneo. O físico nuclear Daniel Sevelvard, no Fórum da Associação Internacional de Nova Ciência, afirmou que deve ter existido uma ciência básica e de grande importância, capaz de explicar respostas que continuam anômalas ao longo dos séculos. Porém, uma coisa é certa, essas explicações constituem segredos guardados em nossos dias, pela Comissão Trilateral e organizações secretas. É a Caixa de Pandora. Até quando ela se manterá fechada para a humanidade? Poucas fontes de informações foram preservadas sobre o ouro monoatômico, e isso foi proposital. Se existem outras fontes desse minério pelo mundo, os governos secretos já se apoderaram delas. Gratidão por estar ao nosso lado nessa jornada. Deixem seus comentários e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Akure Amate. Muita luz e paz eterna. Abundância infinita. Saúde perfeita e bem-estar para toda a humanidade. Namastê.